Bom, então vamos voltando aí, segunda parte da aula sobre memória principal, né? Então, coloquei mais uma aí do Sepultura, baita banda. Então vamos lá. Tinha parado aqui, né, nesse slide aqui. Estrutura da tabela de página, né? O que que acontece, né? Vamos só recapitular um negócio aqui, ó. A gente estava falando de alocação contígua, né? Aí a gente falou que a alocação contígua, ela tem um problema de fragmentação externa, por causa daquela questão dos buracos, né? E aí, que aí, né, os buracos vão ficando espalhados pela memória, às vezes você tem lá vários buracos, mas nenhum buraco cabe, ele tem, né, o tamanho do que você precisa para colocar o processo que você quer. E aí, então a gente chama isso de fragmentação externa, né? E aí, aí a gente viu um jeito de eliminar isso fazendo paginação, né? Só que a gente viu que a paginação, ela acaba tendo um pedaço dela que usa memória contígua, que é justamente o pedaço que guarda a tabela de páginas, tá bom? Então a tabela de páginas é alocada de forma contígua na memória. E aí o problema agora que a gente vai olhar, desculpa, o problema que a gente vai olhar agora é que assim, essas tabelas de página, elas também podem ser muito grandes, tá? Então a tabela de página pode ser muito grande, gerando novamente problema de fragmentação de memória, tá bom? Então o mesmo problema que tinha antes, só que é claro que, né, o problema vai ser menos grave do que era antes, porque antes você tinha um processo inteiro tendo que ser alocado de forma contígua. Agora você só tem a tabela, né, de páginas do processo sendo alocada de forma contígua. Mas mesmo assim essa tabela pode ser grande e aí a gente recai no mesmo problema, tá? Aí o que que a gente fez para resolver isso, né? A gente fez paginação, certo? Então a solução aqui é justamente fazer a paginação da paginação, né? A paginação da tabela de páginas, tá? Então, em vez de alocar a tabela de páginas de forma contígua na memória, fazer então uma paginação para esse pedaço da memória, né? Que contém a tabela de páginas. Então você vai meio que ter dois níveis da tabela, né? Quebre o espaço quebre o espaço de endereço lógico em múltiplas tabelas de página. Uma técnica simples é uma tabela de página em dois níveis. Então aqui, ó, quando eu for acessar a memória, então agora eu vou acessar primeiro essa tabela aqui, tá? Aí nessa tabela é a, é a, é a que contém em qual página da tabela de página que você quer acessar, tá bom? Então foi feita a paginação da tabela de página e aqui essa tabela aqui ela guarda as páginas da tabela de paginação, tá bom? Então agora eu vou ter que fazer um acesso a essa tabela primeiro, para depois ver qual página dessa aqui que eu vou acessar, para depois eu ver qual é o endereço físico, tá bom? Então eu quebrei agora em dois níveis aqui o negócio. Beleza? E aí é claro que tem aquele overhead de tempo lá, né? Porque lembra que a gente já falou que era ruim, né? Quando introduziu esse negócio de tabela de página, porque tinha que fazer dois acessos à memória. Depois a gente até falou da TLB, né? Agora eu esqueci se é TBL ou TLB. TLB, né? TLB. Certo? A TLB para minimizar esse overhead aí. Mas agora a gente está com dois níveis, né? Beleza. Aí como que fica aqui? Um exemplo, né? Então, o endereço lógico. Nesse exemplo aqui, uma máquina de 32 bits com tamanho de página de 1K, aí dividido em 22, um número de páginas contendo 22 bits,
um deslocamento de página com 10 bits. Como a tabela de página é paginada, o número de página é dividido ainda em número do primeiro nível e o número do segundo nível, né? A página no primeiro nível e a página no segundo nível. Então vai ficar assim, né? Uma primeira página e segunda página. O endereço, né, da página no primeiro nível. Tá, é que aqui, ó, o P2, assim, né? Eu não sei qual é a página do segundo nível, certo? Porque eu vou descobrir isso no primeiro nível. Só que para acessar a tabela de página, lembra que assim, você tem um endereço de página e um deslocamento dentro daquela página, né? Então aqui, ó, é a página do primeiro nível, aí aqui vem o deslocamento dentro dessa página, aí eu vou encontrar o endereço da página do segundo nível. Aí dentro da página do segundo nível, aí eu tenho o deslocamento dentro dessa página, tá bom? Tá, então aqui, ó, P1 é o endereço da página no primeiro nível. Aí aqui eu descubro. Não, alguma coisa tá estranha aqui, hein? Ah, tá. Aqui o P2 está certo, não é o deslocamento. Não, desculpa. Então volta aqui, né? É, aqui. Não, tá bom. É que a figura não tá tão clara aqui. Porque assim, ó, quando então, P1 é o endereço de página dentro dessa página aqui. Aí o P2 ó, é o deslocamento dentro dessa página, que aí ela vai me dar. Eu vou pegar o endereço de onde começa a página no segundo nível, mais esse deslocamento aqui, tá? Que é seria o deslocamento dentro dessa página aqui, né? Aí sim eu vou acessar o F lá, que seria o endereço físico. Aí do endereço físico ainda tenho que adicionar esse outro deslocamento aqui, tá bom? Porque o endereço físico é o endereço de onde começa o bloco de memória físico lá, o quadro, né, que a gente chama. E aí, então, vem o deslocamento. Beleza? Bom, aí é claro que, né, assim, você pode ter isso aí em mais níveis, né, e não só em dois. Ó. Aqui no caso está mostrando 3 níveis, tá? Então você pode aumentar o número de níveis conforme o tamanho dessas tabelas forem crescendo, tá bom? Então se você falar, eu vou fazer em 2 níveis, só que aí essa tabela aqui de fora começar a ficar muito grande, aí você vai ter que paginar ela também. Aí você vai introduzir um nível a mais. Então você pode ir tendo vários níveis, tá bom? Aqui está mostrando um exemplo com 3 níveis, né? Agora aqui, ó, mesmo então essa questão de níveis, aqui está dizendo que assim, para arquitetura de 64 bits, as tabelas de página hierárquicas costumam ser impróprias, porque elas exigiriam 7 níveis, tá? No caso aqui desse Ultra Spark, por exemplo, tá? Então você teria 7 acessos à memória, né? E quando você quer fazer um acesso, você vai ter que fazer 7, né? Então aí começa a ficar complicado mesmo, né? Então, porque 64 bits são muitos endereços, né? Então, à medida que os processos vão tendo muita memória, aí as tabelas de página também vão ficando muito grandes, né? Aí, então, uma outra alternativa, porque isso aqui no fundo são estruturas de dados, né, pessoal? Isso aqui é uma estrutura de dados, né? Então, a alternativa aqui, uma alternativa, né, é usar a tabela de hash no lugar dessa estrutura de dado aqui, ó, que é essa tabela de página com vários níveis aí, né? Então é usar, no lugar disso, usar uma tabela de hash, tá bom? Então aí como que funcionaria isso, né? É o estilo hash lá que vocês aprenderam em AED2, né? Acho que é AED2, né? Se eu não me engano. Não sei agora se é AED1 ou é AED1 ou 2 que vocês veem em tabela de hash. Acho que vê nos dois, na verdade, né? Vocês veem AED1, depois em AED2 vocês veem hash em disco, né? Agora a gata tá miando lá, não sei se vocês estão ouvindo, né? Que eu botei ela lá na cozinha para ela não ficar me mordendo aqui enquanto eu dou aula. É, Então, ó, agora, tá aquele estilo de hash lá, né? Que é assim, eu pego uma chave, agora eu vou chamar de chave, tá? Uma chave P, né?
que aí ela vai ser colocada aqui numa função de hash, que essa função de hash vai determinar qual a posição da tabela de hash que eu tenho que olhar. E aí, aí para tratar as colisões, né, vai ter uma lista ligada aqui, tá bom? Dentro de cada posição dessa da tabela de hash, tá bom? Que aí quando endereços diferentes colidem, né, caem no mesmo endereço da tabela, aí eles vão ser colocados aqui dentro dessa lista, tá bom? Então, eu tô com a minha chave P, joguei ela na função de hash, ela me disse para entrar aqui nesse bloco aqui. Aí agora eu vou procurar nessa lista ligada o bloco que tem o P aqui, ó. Então esse aqui é o Q, então não é o que eu quero, eu vou pro próximo, é o P. Ah, é o meu. Beleza, então aí eu traduzo lá, agora eu obtenho o endereço físico que eu queria, que é esse R aqui. Aí eu junto o R com o deslocamento e eu tenho um endereço físico, tá bom? Então o número de acessos à memória que vai ser necessário vai ser o número de colisões, né? Se essa tabela tiver com muitas colisões, aí essas listas vão ficando grandes e aí você vai, né, apesar de você ter feito a função, aí você acessou aqui, depois você vai ficar indo nessa tabela várias vezes, né? Mas então a ideia é que isso aqui não tenha tantos níveis que nem esses 7 níveis aqui, tá bom? Isso que seja bem menor do que 7. Beleza? Então tá bom. Então uma opção alternativa, tá? Uma estrutura de dados alternativa. Uma entrada para cada... Ah, agora a gente vai falar de outra estrutura de dado, né? Tabela de página invertida, tá? Uma entrada para cada página real de memória. Entrada consiste no endereço virtual da página armazenado nesse local da memória real, com informações sobre o processo que possui essa página. Diminui a memória necessária para armazenar cada tabela de página. Aqui a ideia é tornar essa tabela menor, né? Porque aqui a gente ficou vendo formas diferentes de organizar a tabela para, né, para diminuir o número de acessos. Só que aqui agora, essa tabela invertida, ela é mais compacta, tá? Porque aí o número de bits, que aí lá na... Deixa eu mostrar a figura aqui, ó. Aqui, ó, um elemento dessa tabela vai ser o ID de um processo e mais o endereço P aqui, que é o P que você queria, que era o endereço virtual, tá bom? Porque aqui, ó, deixa eu mostrar como que ela funciona primeiro, vai, ó. Então, assim, ó, o meu endereço lógico, como que ele vai ser? Ele vai ter aqui o ID do meu processo, aí tem esse P aqui, que é o meu endereço virtual, e tem aquele deslocamento. Só que agora, esse P aqui, ó, eu não vou acessar a tabela na posição P, tá? Eu não sei em qual posição da tabela vai estar esse P aqui. Então eu vou ter que procurar, tá bom? Eu vou ter que ter um algoritmo de busca aqui, tá bom? Aí esse meu algoritmo de busca vai encontrar aonde está o P aqui, ó, tá? Para esse meu PID aqui, né? Então, aí, na verdade, eu estou procurando por esse par aqui, né? O P com esse PID, tá? Aí, encontrei, aí eu descubro qual é o deslocamento aqui dentro dessa tabela, né? Então, ele estava na posição I dessa tabela. Ah, então se ele estava na posição I, então o endereço físico dele é o endereço I, tá bom? Então aqui, ó, você repara que assim, ó, essa tabela, ela junta, ela é uma tabela que mistura processos, né? Porque antes a gente estava fazendo uma tabela por processo. Agora essa tabela está misturando os processos, porque eu preciso agora do ID do processo aqui, tá bom? Então é uma tabela que está sendo usada por vários processos, então uma tabela só. Então isso já ajuda a compactar. E aqui o tamanho, a quantidade de bytes que isso aqui ocupa é menor do que na outra. Na outra, aqui dentro tinha o F lá, que é o endereço físico. A memória física, ela é muito maior do que a memória virtual, tá? Porque a memória virtual, é, ela é tipo o que um processo vai precisar, né? Então, assim, o processo, se ele precisa de... Porque, na verdade, assim, quando eu falo... a questão é assim, vai. Se você tem
é uma certa quantidade de memória, você vai ter que calcular. Deixa eu espirrar. Calma aí que agora deu um reverter. Eu tô descalço aqui, tô de camiseta regata. Agora começou a esfriar aqui, me deu um reverter. Então vamos lá, ó. O que que acontece? Quando você fala assim, eu tenho 1 GB de memória, aí você vai calcular quantos bits eu preciso para endereçar 1 GB de memória. Aí vamos supor que sejam 8 bits, tá? Eu não vou fazer esse cálculo aqui porque eu não sou bom de calcular as coisas de cabeça, mas se você tem 8 bits, você consegue endereçar 2 elevado a 8 endereços, tá bom? Então, quanto maior a quantidade de endereços que você tem, mais bits você vai precisar para endereçar aquilo, tá? Então, quando você... aí, assim, imagina que um processo só, ele não vai ocupar a memória RAM inteira, tá bom? Então, o número de bits necessário para endereçar os endereços virtuais do teu processo vai ser muito menor do que o número de bits que você precisa para endereçar a memória física inteira, tá bom? Então, por mais que aqui você está endereçando duas coisas, né? Que é o endereço virtual e mais o ID do processo. Mas mesmo assim, se você somar essas duas coisas aqui, a quantidade de bits que você precisa para representar isso aqui vai ser menor do que a quantidade de bits que você precisa para representar um endereço físico da memória, tá bom? Então aí que é o, digamos, o pulo do gato, tá bom? E aí então aqui você vai ter essa tabela de página misturando vários processos, e aí como que você vai descobrir o endereço físico? Vai ser o deslocamento que esse par aqui está com relação ao início da tabela, tá bom? Agora tem um efeito colateral disso, né? Porque aí aumenta o tempo necessário para pesquisar a tabela, tá? Quando você vai fazer uma referência da página, porque antes você pegava esse P aqui, ó, você acessava na posição P, né? Quer ver? Vamos voltar aqui, ó. O slide tá lá na PQP. Aqui, né? Lá eu até falei para comparar com o do 22, né? Vamos ver qual que tá no 22. Ah, tá aqui, ó. Então o P, ó, o P é justamente o deslocamento aqui dentro da tabela, né? Então eu faço um acesso direto aqui, ó. Eu sabendo o P, eu vou direto na posição P aqui da tabela. Agora não, agora eu vou ter que procurar em qual posição que está o P e o ID do processo. Então não é mais tempo constante no acesso, tá bom? Então aí é o efeito colateral disso, tá? E aí, ó, tá vendo? Eu tenho que fazer uma busca aqui, ó. Tá escrito search, né? Vou ter que fazer uma busca por esse par para descobrir qual é essa posição I aqui em que esse par está. E aí justamente esse I vai ser o endereço lá, físico. Bom, e aí então, ou seja, né, se eu fosse fazer uma busca linear aqui, por exemplo, né, vou buscar todo mundo aqui na raça, eu ia gastar um tempão, né? Então, em vez de eu fazer lá os 7 acessos à memória, lá no caso dos 7 níveis lá, eu vou fazer, sei lá, 200 acessos. Muito pior, né? Então, aqui a solução é fazer uma mistura disso com a questão do hash aqui, ó, tá? Então, usa um hash para fazer a busca, tá bom? Então, vai mesclar as duas coisas. O hash vai te ajudar a encontrar esse endereço dentro dessa tabela que é mais compacta, tá bom? Então, a ideia é... E ela mistura, né? Ela é uma tabela só para todos os processos, tá? Antes eu tinha uma tabela para cada processo. Beleza? Então, a ideia é gastar menos espaço com essas tabelas de página aqui. Beleza? Então um monte de estrutura de dados aqui misturadas aqui para fazer o gerenciamento da memória. E eu tô vendo aqui que a segunda parte da aula vai ficar bem curta, hein? Ficar com 15 minutos. Acho que ninguém vai ficar bravo comigo por causa disso, né? Beleza, vamos falar aqui agora de segmentação. É que tem uns capítulos que são mais curtos mesmo. Aí eu acho que não vale a pena eu começar outro capítulo
explicar, sei lá, meia hora do outro capítulo e parar no meio. Então eu prefiro interromper aqui quando terminar o capítulo. Segmentação. Então, como que funciona a segmentação? Esquema de gerenciamento de memória que admite visão da memória pelo usuário. Um programa é uma coleção de segmentos na cabeça do usuário, né? O programa é uma coleção de segmentos. Um segmento é uma unidade lógica, como o programa principal, um procedimento, uma função ou um método, ou um objeto, ou variáveis locais, variáveis globais, né? Um bloco comum, pilha, tabela de símbolos, enfim. Então você olha lá no teu programa para você faz sentido aquilo, né? Aí então a segmentação ela vai tratar o teu programa como se em vez de ele ter várias páginas, né, um processo, em vez de ele ter várias páginas, ele vai ter vários segmentos, tá? E esses segmentos eles vão estar de acordo com alguma divisão lógica, tá? Eles não têm o mesmo tamanho, tá? Cada um deles tem uma finalidade, tá bom? E aí então ele vai ser alocado aqui na memória, cada um vai estar em algum lugar diferente, né? Da memória física, tá? Eles não, ou seja, o teu processo não está alocado de forma contígua, né? Ele ainda está espalhado aí na memória, só que agora em vez de ele estar espalhado em páginas, ele vai estar espalhado em segmentos, tá? Endereço lógico consiste em um par, número de segmento e o deslocamento. Então, em vez de você ter o número da página, você vai ter o número do segmento. Tabela de segmento mapeia endereços físicos bidimensionais. Cada entrada da tabela tem base, contém o endereço físico inicial, onde os segmentos residem na memória, e limite, que é o tamanho do segmento. Tá bom? Então, em vez de você ter a tabela de página, você vai ter a tabela de segmento. Proteção. A cada entrada na tabela de segmento, você vai ter aquela história lá do bit de validação, que a gente viu lá na tabela de página também, né? E aí também vai ter associado a isso os privilégios, né? Que é leitura, só escrita ou execução, tá? Então, assim, cada segmento ele tem uma finalidade diferente. Então, tem trechos da memória que são trechos de dados, não são trechos para serem executados, né? Então, ele vai ter privilégio só de leitura, por exemplo, e de escrita, e não de execução, né? A área do código é uma área que é só para ser executada, não é uma área para nem para ser lida e nem para ser escrita, tá? É uma área só para ser executada. Ou seja, você tem uma memória mais protegida, né? Desse jeito, tá? Porque aí cada pedaço do teu programa, do processo lá, você consegue associar um modo diferente aqui de acesso, tá bom? Então você sabe, porque, meu, essa coisa de hacker, né, de cara que faz esses programas aí, vírus, o caramba, o cara tenta explorar vulnerabilidades às vezes bem internas mesmo ao sistema operacional. Então ele vai pegar, ele vai construir um código malicioso, aí ele vai dar um jeito de jogar esse código lá dentro da memória, em algum lugar, né? E às vezes era num lugar que, meu, inicialmente não era um lugar para ser executado, era uma área de dados. Só que aí a gente até vai ver isso. Eu não sei se vai dar tempo, tá? Porque nem sempre a gente consegue avançar aí. Cada vez que eu dou a disciplina, a gente para num ponto do livro, né? Não é sempre que a gente chega todas as turmas no mesmo ponto. Mas então, se der tempo, a gente vai até chegar a comentar aí de um tipo de ataque aí que a gente vai chamar de estouro de buffer, se eu não me engano, uma estouro de pilha, eu não lembro, acho que é estouro de buffer, não lembro o nome do negócio. Mas ele tem essa característica, né? Que ele explora uma região que a princípio era para ser de dados, ele copia esse código malicioso em algum lugar. E, na verdade não é bem isso, vai, eu não vou adiantar não, porque lá vocês vão entender direito. É um outro tipo de falha, mas assim, é, enfim, poderia acontecer isso que eu estou falando aqui, que eu estou me enrolando para explicar, né? Que era, então, o programa, o vírus aí, sei lá, copia um código num lugar que era para ser uma região de dados, e aí de alguma forma ele consegue transferir o ponteiro lá
de execução para aquela região da memória e executa aquele código que ele queria executar, tá bom? Então, se você tem os segmentos, aí naquele lugar, aí você já não, esse tipo de ataque você já não vai sofrer, porque assim, se o cara quiser enxertar um código malicioso, ele vai enxertar na região de dados, ele não consegue escrever aonde é a região de execução, né? Então ele não vai conseguir escrever em cima de um código lá. Ele só vai conseguir escrever em cima de região de dados. Aí só que não vai adiantar ele escrever lá, porque o programa é malicioso, porque ele não vai conseguir executar, né? A não ser que ele consiga hackear e mudar essas permissões aqui, né? Também tem isso, né? Mas enfim, certo? Então a segmentação ela permite você tratar cada segmento de forma diferente, aí, tá? Bits de proteção associados a segmentos, o compartilhamento de código ocorre no nível de segmento. Então você pode compartilhar o segmento lá de execução de uma certa biblioteca entre vários processos diferentes. Como os segmentos variam em tamanho, a alocação de memória é um problema de alocação dinâmica de armazenamento. Um exemplo de segmentação aparece no diagrama a seguir. Então aqui, ó, o S vai ser o mesmo esquema da tabela de páginas, só que é uma tabela de segmento, né? Então o S é a posição aqui que eu tenho que olhar. Aí o que vai estar lá na tabela? O limite e a base daquele segmento, tá bom? Então a base é onde o segmento começa e o limite é o tamanho do segmento, né? Aí tem o deslocamento aqui. E aí você, obviamente, tem que validar para ver se o deslocamento é válido, né? Ele não pode estourar o limite aqui, né? Então, se não for válido, vai dar um erro. Mas se for, aí eu somo lá a base com o deslocamento e acesso à memória física. Certo? Aí aqui, né, um exemplo aqui, ó, de um programa que aí tem as partes aí diferentes, os segmentos diferentes. E aí eu tenho aqui, ó, segmento zero. É como se fosse a página zero, né? Então eu vou olhar aqui, ó. Qual é a base dele? 1400. Então ele está aqui, ó. Começa aqui esse segmento na memória física, né? O limite é 1000, então ele vai até o 2400. E aí, assim por aí vai, né? Se eu quiser ver onde esse segmento está na memória física, eu vou olhar lá. É o 4, segmento 4. Então vem aqui, ó, segmento 4, base, 460. Aí eu venho aqui, 460. Tá? Então o segmento 4 está aqui na memória física, né? E ele tem tamanho 1000 também. Então vai do 4700 ao 5700. Beleza? É isso, né? Então acabou o capítulo 8. É isso, pessoal. A segunda parte da aula ficou bem curtinha, né? Se soubesse eu tinha emendado já. Bom, é isso, pessoal. Boa semana aí para todo mundo. Tchau, tchau.